bom dia. É muito legal poder estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Meu nome é Karen, ela já falou. E aí eu vou contar para vocês o que é que eu faço e como é que essa experiência acontece. Aqui é um mapinha da cidade do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o Rio de Janeiro é dividido em 10 áreas programáticas. E a gente está trabalhando nessa vermelhinha aqui, só nessa vermelhinha, que é onde tem os cartões, os cartões postais mais conhecidos da cidade, que são Lapa, a Mangueira, né? Eu vou misturar o que é bom e o que é difícil, já para vocês irem entendendo qual é o cenário de práticas que a gente trabalha lá. A Mangueira, o MAN, que é o museu que fica ali no Aterro do Flamengo, o Teatro Municipal. Então, tem as duas coisas, as boas e as difíceis, né? Tem ali a Estácio de Sá, tem as escolas de samba mais tradicionais, ficam ali nessa área também. Então, ponto de partida dessa experiência, ela começou em setembro de 2016, e a demanda de apoio técnico, que é o lugar onde eu estou para a construção de fluxo de processo de trabalho em saúde mental, NASF Consultório na Rua, era de apoiar, né, essas 3 linhas de cuidado sem um CAPS na área. Então, aí começa a história e a dificuldade de construir uma rede num território como esse sem ter nenhum CAPS. E tendo que respeitar as políticas municipais de territorialização e encaminhamento pelo CISREG. As referências conceituais que eu usei junto com essa equipe para poder fazer esse trabalho, elas são mundiais, nacionais, municipais e locais. As mundiais, acho que é importante dizer aqui, elas fazem parte da OMS e elas dizem que não existe saúde sem saúde mental. E elas lutam e brigam por um indicador que se chama GAP em saúde mental, que são lacunas de cuidado, a diferença entre o número de prevalência de transtornos mentais e a oferta de cuidado. Então, eu estou num lugar que tem um gap super grande. E, no local onde eu estou fazendo esse trabalho, junto com a equipe, a gente usou como referência integração de processo de trabalho. Matriciamento é uma referência muito cara para a gente. O tempo todo a gente trabalha com integração e com a noção de rede, parcerias intersetoriais e educação permanente. Os norteadores do processo são esses, e as ações que foram facilitadoras foram o mapeamento da oferta de cuidados e da demanda e o desenvolvimento de ações de educação permanente com essas frentes aqui. Criar uma memória virtual e acessível, qualificar o funcionamento da rede, construir parcerias e desenvolver intervenções psicossociais. Eu ainda não consegui chegar nesse ponto, tá? Eu estou no mapeamento, na construção de parceria e atividades de educação permanente. Esse aqui é um foco que a gente tem, um alvo para frente. Então, a área programática desse pedaço grande aqui do IDH, que tem, eu achei importante trazer, né, um IDH de primeiro mundo. A nossa área fica uma área que tem 297 mil habitantes, quase 300 mil, que tem todos esses bairros que eu falei, são 15 bairros, e 10 desses bairros eles ficam no nível médio de desenvolvimento e 5 ficam no nível baixo de desenvolvimento. Ainda assim, a gente tem mais contraste. Se a gente for olhar o IDS das favelas, tem algumas que têm 0,3, que tem 0,4. Então, é uma região cheia de contrastes. Eu fui fazer, junto com a equipe, quando eu comecei esse trabalho, um levantamento dos dados brutos de prevalência, considerando essa população, e aí a gente observou, comparando a prevalência estimada, que são dados oferecidos pelo Ministério da Saúde, e com os dados do sistema, que existe uma subnotificação, uma falta de qualificação e uma falta, talvez, também por essas equipes de perspectiva de apoio e de encaminhamento. Então, a notificação também acontece ou não, talvez por causa disso. Os dados de cobertura da área são 80% hoje. Tem a população tem cobertura de estratégia. Só 20% dessa estratégia tem cobertura de NASF, o que é mais um complicador para a construção desse trabalho. A gente tem uma retaguarda ambulatorial com 10 psicólogos e 2 psiquiatras, 2 equipes de consultório na rua, um hospital psiquiátrico estadual. Então, ele não funciona na lógica do município, o que também é mais um dificultador. E não tem CAPS na área. Quando o trabalho começou, a gestão trabalhava no modelo tradicional, que eram de fóruns mensais de saúde mental, discussão de casos complexos dentro da CAP, da coordenadoria, apoio nos encaminhamentos caso a caso.
acompanhamento dos casos judicializados e capacitações no modelo tradicional. A gente entendeu e percebeu que, nesse processo, faltava um elemento que era de integração e de educação permanente para que as pessoas pudessem colaborar mais e criar parcerias. Quando a gente percebeu isso, a gente foi atrás da força de trabalho, através dos fóruns, e provocando de que eles é que tinham que dizer para a gente isso, e não a gente tinha que resolver o problema de não ter CAPS. Isso foi muito importante para poder construir esse grupo de ações que a gente considera como inovadoras na área. Primeiro, um blog. Eu criei um blog, que é uma memória virtual de todo o processo de trabalho que está sendo instituído. A gente tem todas as atas dos fóruns lá disponíveis, as ações que estão acontecendo estão lá compartilhadas, tem manuais, tem norteadores, tem várias coisas que podem lá ser vistas por qualquer pessoa. Tem o CISREG e a Rede Lancet, que é essa acho que é a inovação da inovação, um projeto piloto dentro de um pilotão. O blog, vocês podem visitar a qualquer momento. O nome dele é Saúde Mental NASF Consultório na Rua, Experiências da Rede de Atenção Psicossocial. Em 1 ano e 6 meses, a gente tem 12 mil visualizações, mais ou menos, quase 7 mil visitantes. Tem a visita de dos 5 continentes do mundo. Assim, achei muito legal a hora que eu fui fazer esse levantamento. E são 27 países que visitam. Claro que é mais brasileiro e país de língua portuguesa. E a gente tem um aumento de 3 vezes mais de 2016 para 2017 no número de visitas. No blog, a gente tem 58 posts. Lá eu faço toda atividade, eu coloco a chamada por lá, e compartilho no Facebook e no WhatsApp de todas as equipes. Então, o Google Forms, ele entra no link, as pessoas fazem a sua inscrição, e aí eu vou fazendo registro usando o Google Drive, o Google Forms, o blog, o Facebook, o WhatsApp. Isso dá bastante trabalho, mas é bem legal, porque você vê a profundidade que dá para chegar. Os posts mais acessados foram o de folder de prevenção de suicídio, o CAPS Magal, foi a inauguração de um CAPS de uma área vizinha, e as inscrições para o treinamento de saúde mental da OMS, que é o MHGAP. Aqui tem algumas fotos dessas atividades que estão divulgadas no blog. Eu queria destacar algumas. O MHGAP, a gente fez a capacitação de quase 90 profissionais, dando sempre o feedback no blog, fazendo essa história e memória circular. Atividade de saúde mental e violência, que é feita onde tem NASF, onde não tem, não é feito. As atas compartilhadas. A gente fez, a partir dessa provocação da rede, um projeto político metodológico da área, construído pela Força de Trabalho. Então, a gente fez 4 encontros, onde eles desenharam a rede que eles queriam, a partir de uma possível oferta de se ter um CAPS na área. E aí foi muito legal, porque eles descobriram que o CAPS não vai resolver os problemas deles. Assim, eles é que têm que trabalhar em conjunto, né? O CAPS é muito bem-vindo, mas isso não é isso que vai resolver. E o seminário de experiências em saúde mental, que foi todo transmitido ao vivo. Então, a gente percebeu que o blog e a construção dessa memória foi importante para poder levantar a autoestima dessa força de trabalho que não sabia mais o que fazer. Quando a gente chegou, tinha esse panorama. Aqui não tem CAPS, aqui não tem CAPS, aqui não tem CAPS, a gente não sabe o que fazer. Então, aqui tem algumas coisas do próprio projeto político metodológico da área, que são como é que a gente vai construir, né, esse projeto político. Ele tem 3 eixos: parcerias institucionais, educação permanente e oferta de cuidado integrado. A gente tem trabalhado bem as parcerias e a educação permanente. A oferta de cuidado não está dando para chegar, ainda não. Mas eles estão fazendo lá no dia a dia deles. O grupo identificou 3 principais situações de risco que a gente não tem conseguido manejar na área, que são suicídio, violência sexual e drogas. Então, isso já dá um diagnóstico pela força de trabalho de que tipo de problema a gente precisa cuidar mais. E aqui eles criaram uma base conceitual para a noção de crise, que não é só diagnóstica. Ela é diagnóstica, ela é da narrativa do sujeito, e ela inclui também a oferta de cuidado no território, o que é bastante bacana. Então, é uma construção do que é crise, triangulando 3 coisas que são importantes para a compreensão de que oferta a gente vai dar para quem está em sofrimento. O CISREG é a segunda ação inovadora. A gente tem os encaminhamentos da atenção primária para os serviços ambulatoriais feitos semanalmente. Eu trouxe até aqui como é que eu monitoro isso, para vocês verem. A regulação das solicitações de atendimento é feita por mim e por uma gestora médica,
que faz a regulação de todos os ambulatórios, de todos os serviços da área. Aí estou falando assim, não sei por quê, não vai acabando. Os casos sempre. Aí a gente usa a educação permanente nesse diálogo pelo sistema com os profissionais. Os casos, quando são mal descritos, a gente devolve para cada unidade e discute caso a caso, todas as vezes. Todas as vezes. Ou então eles ficam pendentes. Ou então faz o print. É uma discussão com cada médico. A gente vai conhecendo, nesse processo, as dificuldades de cada médico. Tem médico que escreve super bonito, que devia ser poeta. Tem médico que manda paciente deprimido, a gente devolve. Né? Aí a gente já tem uma lista de perguntas norteadoras para essas equipes, para que eles possam qualificar esse encaminhamento. Contexto, avaliação da família, como é que o paciente chegou. Então, isso ajuda a gente a qualificar o processo. Nesse primeiro período, a gente identificou que são 3,5 encaminhamentos por semana. Para 17 unidades, é muito pouco. Né? Depois desse trabalho, esse número reduziu para 2,5 encaminhamentos por semana. E aí deu também para a gente observar que demanda essas equipes tinham. Manejo de psicotrópicos, o que a capacitação pode ajudar, abordagem de depressão e ansiedade, em cenários de extrema vulnerabilidade psicossocial, o que também é possível ser melhorado pela capacitação. Aí, na área de infância e adolescência, que é um grande nó, dificuldade de aprendizagem, automutilação, conflitos familiares e emergência. E aqui é uma terceira experiência, que é a Rede Lancet, que, por conta desse gap de saúde mental, dessa lacuna de cuidado, a gente acabou inventando e fazendo parceria com duas instituições de ensino, a Fiocruz e a UERJ. Aí a gente faz um apoio matricial online, como um projeto piloto, e discute com uma metodologia que está sendo construída 2 casos por encontro de 1 hora durante a semana. E são 2 perspectivas bem diferentes. Um é o ambulatório da UERJ, que trabalha com um processo de atendimento médico a médico. Então, o matriciamento é feito de médico para médico, o RT da unidade é que faz o matriciamento com ele, e o outro é um CAPS. Então, com esse projeto piloto, a gente vai fazer um grupo focal e construir um tutorial para que a gente possa expandir a Rede Lancet para outras unidades. Lições aprendidas. O blog ele ajuda a compartilhar ações no território, ele é indutor de ações, ele é um material de apoio, ele é uma oferta aberta da gestão sem identificação do cliente, ele é temporal e informativo. O CISREG qualifica o encaminhamento, identifica os profissionais com fragilidades para fazer esse manejo, identifica a demanda, a agenda é transparente, o que é bom e o que é ruim. Fim da fila, a gente não tem fila, a gente consegue atendimento para amanhã, realizado em tempos diferentes, então ela é assíncrona, e ela dá atenção primária para a saúde mental. A Rede Lancet é um trabalho em colaboração, a qualificação é mútua, da escuta do sofrimento, construção de estratégias de rede é um dos temas desse compartilhamento, e é simultâneo e síncrono. Os desafios é inverter a lógica do encaminhamento ao psiquiatra e ao psicólogo, fazendo a construção de rede, usando todas essas estratégias. A redução do absenteísmo, porque essa é uma outra camada desse processo. A gente faz o encaminhamento e as marcações e tem percebido que, em média, 50% dos atendimentos, os pacientes não chegam. O monitoramento desse absenteísmo, integração dessas ações em tempos diferentes, a criação do primeiro CAPS, lógico, e o envolvimento da participação social e de usuários, que a gente entende que não acontece mais por conta da questão do estigma de saúde mental. Indicadores de mudança visíveis são a redução do tempo, qualificação dos encaminhamentos, parcerias institucionais. E os invisíveis é a relação de confiança entre os pares e as agendas ocultas acabam ganhando espaço. Percepções do processo são que a memória acessível fortalece essas parcerias, onde o TEONASF é muito melhor para esse trabalho de construção de rede, e a construção de rede empodera os profissionais na escuta do sofrimento e cuidado em saúde mental. Essas são pessoas que eu quero agradecer. Eu, a Carol e o Daniel, a gente está como autor, mas a gente é autor de um grupo de processo que envolve uma série de pessoas e parceiros, e as referências estão no blog, é só clicar lá, tem tudo lá. Obrigada.
Karen, então, a gente agradece, parabeniza muito. Tem um abraço, Karen. Parabéns.